A história começa explicando que a cada 1000 anos, os deuses se reúnem em Valhalla para decidir o destino da humanidade. Outra dessas reuniões está acontecendo para decidir se a humanidade pode viver ou não. Todos eles levam em consideração que os humanos destruíram o planeta, terras e os mares. Então, todos voltarão para se livrar da humanidade. Mas pouco antes de o veredito final ser aprovado, um dos 13 semideuses Valquírias, chamada Brunilde, tem uma oferta para os deuses. Ela sugere resolver o assunto de uma maneira diferente e propõe um Ragnarok, uma batalha entre humanos e os deuses. Cada lado então seleciona 13 campeões e se a humanidade vencer 7 rodadas, os deuses darão à humanidade mais 1000 anos de vida. Os deuses caem na gargalhada considerando quão fortes eles são, se comparado aos humanos, mas eles acabam concordando com a ideia de Brunilde. Brunilde é a representante da humanidade. Ela consegue escolher 13 dos humanos mais fortes dos 7 milhões de anos de história da humanidade. Logo, a grande batalha entre os humanos e deuses Ragnarok começa. As regras do jogo são simples. Os humanos e deuses lutarão até o último suspiro. O deus representado na primeira rodada é Thor, o deus trovão, o deus nórdico mais forte. Mas mesmo assim, Brunilde ainda está muito confiante com o seu representante humano. Ela convoca o famoso guerreiro chinês, o campeão invicto da história da humanidade. Seu nome é Lu Bu. O primeiro round então começa e os dois se aproximam sem saber como o outro oponente vai atacar. Os dois têm estilos de luta bem parecidos e são os únicos conhecidos por derrotar o seu oponente com um único golpe. Ambos atacam e Thor usa o ataque de 4 martelos e Lu Bu usa a alabarda para resistir ao ataque de Thor. De repente, Thor ativa o poder divino do raio, onde ele inclina todo o corpo para trás após usar o ataque, fazendo com que todos acreditem que ele ia ganhar. Lu Bu de repente se funde a névoa ferindo Thor. Os deuses ficam então chocados que um humano poderia chegar a ferir um deus. Mas antes de a partida começar, os 13 semideuses Valquírias se reuniram para criar as armas para os representantes da humanidade. Os semideuses se transformam em armas para a humanidade usar contra os deuses. Eles são conhecidos como as armas divinas. Lu Bu está usando a quarta Valquíria, conhecida como Randgris, que possui o poder de quebrar o lubrificante da arma de um deus. Em seguida, ele usa a arma divina para destruir a armadura de luva de Thor. Depois de um som de batida ser ouvido dentro do martelo de Thor, o deus do trovão usa luvas para selar todo o seu poder e impedir que ele esmague o próprio martelo. Depois de remover as luvas, Thor agora está ficando sério e usa toda a sua força para jogar o martelo em Lu Bu. No entanto, Lu Bu se esquiva e contra-ataca. Quando o martelo de Thor retorna, ele se esquiva mais uma vez, mas o retorno do martelo é necessário para que Thor possa ativar a habilidade conhecida como Martelo de Gerard. Então ele ataca e uma grande explosão ocorre, deixando todos os deuses atordoados, pois não deveria ser possível para Lu Bu sobreviver. No entanto, Lu Bu bloqueia o ataque, mas mesmo assim quebra as pernas, já que o corpo humano não pode suportar tanta pressão. Esta é uma das razões pelas quais os humanos não podem derrotar os deuses. Neste momento, toda a esperança da humanidade está perdida, e até mesmo Lu Bu pensou que sua hora teria chegado. Então de repente o cavalo de Lu Bu aparece no campo de batalha. Ele luta por causa de suas pernas feridas, mas de alguma forma consegue ficar de pé. Ele se aproxima de Thor com sua técnica final, que ele desenvolveu ao longo de várias décadas de treinamento. A multidão está torcendo por Lu Bu, quando ele vai para o seu ataque final chamado Sky Piercer, enquanto Thor joga o martelo com toda a sua força, mas o poder de Lu Bu não é comparável contra um deus. Thor é mostrado como vitorioso. No entanto, mesmo depois de ser derrotado, Lu Bu ainda está feliz com o resultado, pois ele finalmente desafiou um oponente digno. Seu exército avança no campo de batalha e grita para acabar com eles, para que eles possam se reunir com seu senhor Lu Bu agora que ele se foi. Então Thor responde aos seus desejos e todos eles são exterminados pelo martelo. Agora a humanidade está a um passo mais perto da sua extinção. Brunilde, a representante da humanidade, decide convocar o próximo humano que tem um código especial do lado do seu nome. Este será o campeão no segundo turno. Quando ele aparece, toda a humanidade reconhece exatamente quem ele é. Ele é o que mais odeia os deuses ao longo da história da humanidade. É o único ancestral original da humanidade, Adão. O oponente de Adão é Zeus, que é o deus dos deuses. Eles não esperavam que um deus tão poderoso participasse da segunda rodada, já que o oponente original de Adão era para ser o deus indiano Shiva, mas no último segundo ele foi trocado por Zeus, deixando Brunilde muito preocupada.
Adão então entra no campo de batalha confiante e não se importa com quem ele está enfrentando. Quando Zeus aparece com uma aura muito dominadora e usa seu poder para aumentar seu físico antes de a rodada começar, Reginlif, a sétima irmã das Valquírias, se oferece como arma de Adão. Eles combinam almas e as pessoas ficam chocados ao ver a arma de Adão. Ele tem uma soqueira de ferro em suas mãos, que ele pode usar para derrotar o deus mais antigo do universo. Zeus é o primeiro a atacar e ele desfere um soco na velocidade da luz, mas Adão simplesmente se esquiva, o que enfurece ainda mais Zeus. Então Zeus usa mais poder e usa a técnica do meteoro de Pégasus. É evidente que esse cara foi o professor do Seiya. Mesmo assim, Adão ainda consegue se esquivar facilmente de todos os seus ataques combinados. Mas então, Adão contra-ataca usando os mesmos movimentos de Zeus. Ele fez isso usando sua habilidade especial chamada Olhos do Senhor. Os deuses criaram Adão como um reflexo perfeito de si mesmo. Adão é capaz de copiar e usar os movimentos dos deuses contra eles. Adão está ganhando a luta até agora, atingindo Zeus com seus próprios ataques poderosos. De repente, Zeus muda sua abordagem, usando cada ataque de soco e chute contra Adão. Mas Adão, mais uma vez, desvia e usa o movimento para derrubar Zeus. Zeus começa a ficar com muita raiva e usa seu ataque final, algo que aprendeu com seu pai quando era muito jovem, que é parar o tempo completamente, tudo para de se mover. E é o poder divino que desafia todas as leis do tempo, mas para surpresa de todos, na verdade foi Zeus quem foi derrubado. Todos ficam chocados ao ver a cena. Agora, o poder de reflexão divina de Adão é muito forte. Todos pensaram que esta rodada terminou com a vitória pertencente a Adão. Enquanto a humanidade estava em euforia, Zeus de repente se levanta com raiva. Zeus começa a ficar sério, pois pela primeira vez em milhões de anos, alguém o forçou a trazer sua forma final, conhecida como Adamas. Mas essa forma é limitada, pois ele só pode ficar nela por 12 minutos. Zeus ataca novamente, mas Adão usa os olhos do Senhor para copiá-lo. Nesta forma, ele usa o poder de Zeus para contra-atacar. Parece que Adão vai ser o vencedor, mas os olhos de Adão começam a ficar superaquecidos, porque ele está usando a habilidade do olho do Senhor por muito tempo. Para Zeus, cada golpe que ele faz enquanto está nesta forma final carrega uma enorme quantidade de poder. Zeus está tendo dificuldades porque seu corpo está começando a atingir seu limite de resistência. O espectador Loki notifica a todos que agora é uma batalha de tempo para ver qual poder vai acabar primeiro. Depois de desferir outro soco, os olhos de Adão agora estão completamente cegos. Aproveitando esta oportunidade, Zeus contra-ataca. Com todo o seu poder, Adão tenta dar o seu melhor para se defender, porque ele não podia ver nada e leva um grande golpe de Zeus. Enquanto toda a humanidade está em desespero, uma voz chama Adão. No último momento, o pai de toda a humanidade ainda está determinado a proteger todos os filhos. Foi um milagre ver Adão se levantar e continuar a luta, mesmo estando sem condição. Depois, Zeus leva outro soco de Adão e desmaia, mas todos percebem que Adão está parado completamente. Todos pensaram que Adão havia vencido, mas acontece que Adão já havia dado seu último suspiro momentos atrás quando ficou cego. Mas mesmo depois de sua morte, sua alma sobreviveu e continuou a lutar por seus filhos. Então Zeus foi declarado vencedor do segundo round. Então galera, depois de 2 lutas, 2 humanos e 2 valquírias estão mortas. A humanidade deve vencer o terceiro round, não é possível. E neste momento Brunilde recebe a notícia de que o deus Poseidon será o oponente na terceira rodada. Poseidon é o irmão de Zeus e é conhecido por ser o mais brutal e governante dos mares. Brunilde estava tendo dificuldade para selecionar uma pessoa certa para a terceira rodada. E só então entra um velho dizendo que seria o representante da humanidade. Seu nome é Sasaki Kojiro, também conhecido como o maior perdedor da história. Mesmo na morte, ele continuou seu caminho para se tornar o maior espadachim. Quando Kojo desenha uma espada, todos ficam chocados sem saber que ele alcançou o nível mais alto de um espadachim. Ele é o número 1 sob o sol. A partida começou, mas os dois estão preparados. Kojiro está empunhando a Manohar, arma formada pela Valquíria Volund, a segunda irmã das Valquírias. Poseidon nem estava olhando para Kojiro, porque ele se considera muito superior a ele. Ele até se sente superior a todos os deuses do universo. Que cara boçal, hein, galera? E depois de ficarem parados por algum tempo, ninguém percebeu o que estava acontecendo, exceto por alguns dos deuses. Mas Kojiro já estava lutando contra Poseidon, mas em sua mente.
Ele perdeu 18 vezes em sua mente. Esta é uma das técnicas de Kojiro chamada de 1000 imagens de defesa. Ele cria uma cópia virtual de seu oponente em sua mente, permitindo que ele experimente diferentes padrões de ataque. Kojiro agora sabe que se ele tomar a iniciativa de atacar primeiro, Poseidon vai acabar com ele na mesma hora. Kojiro tem certeza de que não importa como ele ataque, ele será derrotado por Poseidon. Após uma série de cálculos, Kojiro então decide atacar primeiro, de acordo com a lei da inércia. Ao cortar a espada de 200 km por hora, ele não poderá mudar a direção, mas Kojiro é diferente e usa uma habilidade especial chamada Tsubangishi. E depois de usar essa habilidade, Poseidon olha nos olhos de um humano pela primeira vez. Ele começa a se aproximar de Kojiro e desfere vários ataques, mas Kojiro facilmente desvia de todos os ataques facilmente. Ele consegue fazer isso, galera, porque Kojiro está usando as 1000 imagens de defesa em sua mente, para que ele possa ver todos os movimentos de Poseidon. Neste momento, Poseidon começa a assobiar, e este ataque é tão rápido que Kojiro não consegue reagir a tempo. Neste momento, Poseidon tem um olhar presunçoso em seu rosto e pergunta a ele o que está de errado, que ele acreditava que ele fosse capaz de ler os movimentos dele. Poseidon então usa um ataque mais forte em Kojiro. Os deuses ainda estão chocados com a defesa de Kojiro. Eles não podem acreditar que uma pessoa comum possa chegar a um nível comparável a um deus. Kojiro pode bloquear todos os ataques de Poseidon na velocidade da luz. De repente, ele toma uma iniciativa de contra-atacar e depois de um rápido golpe de espada, inverte a espada na sua mão. É uma técnica secreta, mas é completamente inútil diante do poder avassalador de Poseidon. O deus dos mares quebra a espada no meio e a humanidade perde toda a esperança. Então, temos um rápido flashback de Kojiro lutando contra o último oponente que ele enfrentou. Seu nome era Musashi Miyamoto, um lendário espadachim que o lembra da alegria de treinar com ele para se tornar o número 1 sob o sol. Depois disso, pela primeira vez em sua vida, ele pressionou pela vitória. Ele se levantou mais uma vez e com a espada quebrada, ele usa a habilidade de regeneração de armas da Valkyria, que lhe dá 2 espadas. E com as novas espadas na mão, Kojiro ataca Poseidon com todo o seu poder, usando tudo que experimentou do lendário espadachim de sua época. E finalmente conseguiu vencer Poseidon. Galera, esta foi a primeira vez que o deus do mar é morto com o poder de um ser humano. Galera, se você curtiu o vídeo, então já deixa seu like aí que é de graça e se inscreva aí para continuar acompanhando outros vídeos interessantes aqui no canal. Agora escolha outro vídeo que eu te recomendo aí na tela e até mais.